Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores, se não a maior proeza de resistência do planeta. E o nosso protagonista, bom, ele não é um maratonista, nem um triatleta. É um ser que redefine completamente os limites do que a biologia achava que era possível. Pra gente começar, vamos pensar nesse número aqui. 11 mil quilômetros. É muita coisa. Para se ter uma noção, é quase a distância de São Paulo até Moscou. Agora, imagine só percorrer essa distância toda voando, sobre a imensidão do maior oceano do mundo. E aqui vem o detalhe mais impressionante. Essa distância toda é percorrida de uma vez só, sem nenhuma parada, sem comer, sem beber, sem descansar. É um voo direto, contínuo, uma façanha de resistência que sinceramente desafia a nossa imaginação. Então, quem é o responsável por essa jornada tão épica? Bom, vamos conhecer agora o nosso competidor. Esse aqui é o fuzelo, uma ave que tem um ciclo de migração anual simplesmente extraordinário. A jornada que a gente vai acompanhar de perto começa lá no Alasca, onde eles se preparam para um voo que literalmente... Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores, se não a maior proeza de resistência do planeta. E o nosso protagonista, bom, ele não é um maratonista, nem um triatleta. É um ser que redefine completamente os limites do que a biologia achava que era possível. Pra gente começar, vamos pensar nesse número aqui. 11 mil quilômetros. É muita coisa. Para se ter uma noção, é quase a distância de São Paulo até Moscou. Agora, imagine só percorrer essa distância toda voando, sobre a imensidão do maior oceano do mundo. E aqui vem o detalhe mais impressionante. Essa distância toda é percorrida de uma vez só, sem nenhuma parada, sem comer, sem beber, sem descansar. É um voo direto, contínuo, uma façanha de resistência que sinceramente desafia a nossa imaginação. Então, quem é o responsável por essa jornada tão épica? Bom, vamos conhecer agora o nosso competidor. Esse aqui é o fuzelo, uma ave que tem um ciclo de migração anual simplesmente extraordinário. A jornada que a gente vai acompanhar de perto começa lá no Alasca, onde eles se preparam para um voo que, literalmente, vai levá-los para o outro lado do mundo. E para conseguir um feito desses, o fuzelo não apenas treina, não, ele se reconstrói por completo. Ele passa por uma das transformações físicas mais radicais que se tem notícia, transformando o próprio corpo numa máquina de voo perfeita. A gente pode pensar que existem, na verdade, dois fuzelos diferentes. Primeiro, tem a ave em terra, no modo abastecimento. O foco dela é um só: comer e guardar energia. Depois, essa mesma ave se transforma na sua versão voo, uma máquina aerodinâmica, sabe? Totalmente otimizada para resistência, onde cada grama conta. Agora, olha que interessante a composição corporal do fuzelo quando ele ainda está lá no Alasca, se preparando. Veja só, apenas 17% de gordura. Nesse estágio, o corpo dele é projetado para uma coisa: processar comida com a máxima eficiência e criar reservas. E agora, a mágica acontece, a transformação. Na hora de partir, a composição do corpo muda de uma forma absurda. A gordura, que é o combustível do voo, salta para impressionante 55% da massa corporal. O fuzelo, literalmente, se torna um tanque de combustível com asas. Essa citação de um artigo científico que foi um marco resume a estratégia do fuselagem de forma perfeita. Para voar com máxima eficiência, é preciso se livrar de qualquer peso que não seja absolutamente essencial. E isso nos leva a uma mudança interna impressionante. O corpo do fuzelo faz algo que parece saído de um filme de ficção científica. Ele encolhe os próprios órgãos. É isso mesmo. O sistema digestivo, que era importantíssimo para acumular energia, agora vira um peso morto para o voo. Então o que ele faz? Fígado, rins, intestinos, tudo diminui de tamanho drasticamente para economizar cada grama. É a otimização biológica no seu nível mais extremo. E aqui a gente vê um paradoxo bem interessante. Se a gente olhar o peso absoluto, o coração e os músculos de voo são na verdade mais leves na ave que está pronta para voar. Só que, em proporção ao corpo funcional, sem a gordura, eles se tornam relativamente maiores. É como se o motor ficasse mais potente para o chassi menor que ele precisa carregar, sabe? Maximizando a força para a jornada. Com a transformação completa e a máquina de voo abastecida e pronta, chega a hora do evento principal. E essa rota, bom, é uma das mais desafiadoras do planeta. Uma travessia direta sobre a imensidão do Oceano Pacífico, do Alasca até a Nova Zelândia. Não tem ilha para pousar, não tem onde parar. É só céu e mar, por milhares e milhares de quilômetros. E quanto tempo leva essa viagem toda? Em média, 10 dias. 10 dias voando sem parar, batendo as asas, navegando com os ventos, tudo isso usando apenas aquela reserva de gordura que foi acumulada lá no Alasca. É incrível!
Uma história fantástica como essa levanta uma pergunta bem óbvia, né? Como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está em décadas de pesquisa científica muito, muito cuidadosa. Os cientistas usaram uma combinação de várias técnicas. O anilhamento, que é mais tradicional, permitiu seguir aves específicas ao longo da vida delas. Já o rastreamento por satélite nos deu uma visão em tempo real das rotas exatas. E, por fim, a análise da composição corporal, que é o exame da fisiologia das aves, revelou aquelas mudanças internas incríveis que tornam tudo isso possível. A jornada do Fuzelo é um testemunho impressionante da incrível engenharia biológica que existe. E isso nos deixa pensando, se uma ave tão pequena pode se transformar num atleta de ultra-resistência para cruzar um oceano, que outras maravilhas do mundo biológico ainda estão por aí, só esperando para serem descobertas por nós?